Eu tô gravando isso aqui, eu acabei de gravar um conteúdo agora. Nosso motorhome, o carro tá aqui. E eu acabei de trocar o muffler, o silenciador do RV ficou silencioso pra caramba. Eu gravei o conteúdo, vocês vão ver isso aí. Mas quem não viu, tá lá no Instagram, rapidinho pra vocês verem também o som, como é que ficou. Final de semana eu vou pra uma competição lá na Pensilvânia, me encontrar com o Mark. E eu tô arrumando o trailer para o RV para poder ir. Vamos falar um pouco da competição da Nova Rodeio. Antes que eu esqueça também, cara, não era minha intenção mudar para os Estados Unidos agora. Eu sempre tive a intenção de mudar, mas não agora. A gente veio, participou das competições, tive a oportunidade de treinar com alguns policiais e treinar alguns policiais. E aí recebi um convite irrecusável e eles me ajudaram muito na aplicação do meu visto. E hoje a gente tem um visto especial. E eu recebi ontem no correio o nosso cartão, o nosso Work Permit, eu fiz hoje o Social Security, essa semana eu vou tirar a carteira, então tá tudo corrido. Então é o seguinte, deixa eu contar a história para vocês da competição da Nova Rodeio. Competição da Nova Rodeio, galera, é o seguinte, aqui nos Estados Unidos tem dois tipos de competição. Dois perfis de competição. Tem uma competição que é essa área mais para o norte, ela promove mais a precisão. Então são competições que tem muitos padrões de precisão e a pista de run speed é run, mas tem no meio dela tem algumas torções, algumas transições que necessitam de uma precisão, que senão você toca no cone e perde muito ponto. Então essa competição do Nova Rodeio é uma competição de precisão. E ela já começa com os padrões de precisão. Então você tem que fazer, são 5 padrões de precisão. E você tem que fazer todos os 5 clean. E eu tava muito bem nessa competição, galera. Quarta-feira eu cheguei, dei uma volta na pista, chegamos à tarde, demos uma volta, na quinta-feira eu treinei e eu senti que estava bem, estava tranquilo, alguns ajustes para fazer só na precisão, mas estava descansado, estava tranquilão. E aí fiz os ajustes e beleza, fiz na sexta-feira de manhã, a moto já começou a dar uns problemas, começou a aparecer uns códigos de erro. O que é, velhinho? Cara, deu um problema e aí, o que está acontecendo? Eu tive que fazer não tem peça na Harley pra consertar. Eu não tenho cabo lá desse aqui na Harley pra me trocar. Não tem. Então eu tive que, como diz o outro, eu tive que improvisar. Mas mesmo assim, com os problemas, eu fui lá e fiz a precisão e fiz tudo clean. Isso na quinta-feira teve a prova de challenge. Cara, eu fui muito bem na prova de challenge. Eu tive um tempo, se eu não me engano, quem fez um tempo mais baixo que o meu foi o Kim Rideker, que o cara tem BMW e a BMW é forte e ele pilota muito. O cara, pra mim, é o melhor de todos os tempos do mundo em BMW, não existe ninguém melhor pra mim. E realmente, ele participou de mais de 180 competições, nunca perdeu uma. Aí, ó, entrou de novo, Kim Rideker. É uma postura diferente, muito diferente da que a gente usa. Aí, ó. Então ele se movimenta bastante na moto. Ó. Muito rápido. E só que eu toquei num cone e fui muito penalizado. Mas mesmo assim eu tava muito confiante, galera, muito feliz e tal. Mas na sexta-feira começou os problemas. E aí começaram os desafios, que foi o seguinte: minha moto começou a aparecer alguns códigos de erros. Esses códigos eram 1510. Eu vou mandar para vocês, botar aqui para vocês verem os códigos que estavam dando. E aí esses códigos começaram a aparecer. Esse aqui, ó, o erro 1510. Teve um outro erro aqui que era de 2128, se eu não me engano. Cara, um monte de erro. E isso na sexta-feira, eu fiz a prova de precisão, consegui fazer a prova de precisão na sexta-feira e foi clean. Mas aí saiu da prova de precisão, que era mais ou menos meio-dia, eu já saí da pista ali, comecei a desmontar a moto todinha, procurando defeito.
Não achei defeito. Na verdade, achei alguns cabos partidos, alguns cabos arrebentados. Consertei, mesmo assim o erro voltava. Aí eu pedi a Adriana para ir com a moto lá na Harley, era 1h30. A Adriana foi para comprar um acelerador eletrônico. Na verdade, eu fui primeiro para tentar pedir para eles olharem lá, ver que se tinha alguma coisa, se dá para trocar peça. Eles falaram que não tinha nem a peça e não tinha como trocar. Voltei, aí desmontei a moto todinha. Passei a sexta-feira inteira com a moto desmontada, mexendo na moto, tentando consertar e nada de consertar, galera. Eu lembro que sexta-feira eu fui... eu comecei, era 2 horas da tarde e fui até as 9 horas da noite tentando arrumar a moto, o Mark me ajudando e nada. Eu queria muito ter filmado isso, mas vocês sabem, eu tô sozinho aqui, minha esposa tá me ajudando, mas minha esposa às vezes tem que tomar conta do Arthur e eu tava naquela tensão toda de tentar resolver a moto. E assim, essas coisas eu acabei não filmando, porque foi um momento de tensão, um momento muito ruim, um momento, né, tenso ali pra mim. E às vezes a moto dava o erro e às vezes não. Mas o que afetava esse erro? Esse erro, na hora que aparecia o erro, a moto entrava em modo de limitação de performance, esse erro 1510. Ele limita a performance da moto. E aí, como é que é esse limitador de performance? A borboleta do acelerador passa a não abrir, não abre, e a moto fica muito xoxa. E às vezes quando você puxa o acelerador, ela não responde, não abre borboleta, não responde. E aí é horrível, galera, é muito ruim, porque a gente precisa do acelerador para acelerar. Quando a gente solta a embreagem, a gente precisa da força da moto. Se a moto, quando a gente solta a embreagem, não tem força, ela acaba morrendo, né? E aí, cara, eu tava assim muito confiante, fazendo a pista rápido. Só que, cara, eu fiquei muito decepcionado, muito triste, porque nessa prova aí, eu tava tão bem que eu só precisava terminar. Eu não precisava nem ser rápido, eu só precisava terminar a prova, só isso. E eu terminando a prova, fatalmente eu ia ficar entre os 3 ali, né? Mas aí, o que aconteceu, cara? Na hora da minha volta, vocês vão ver aí, dá uma olhada aí o que aconteceu. E aí, assiste o vídeo que eu vou explicar o que aconteceu. Continua, continua. Continua. Para não. Então, o que aconteceu? Na minha volta, quando eu cheguei no W, o erro apareceu. Na hora que eu tava com a moto inclinada para fazer a transição do W, na hora que eu soltei a embreagem, a moto não teve força e ela praticamente morreu. Eu não sei, não lembro se ela morreu ou se ela não teve força, aí eu caí. A moto desviou. Vocês vão ver no vídeo a Adriana até falando assim, não para não, não para não, não para não, mas não para não. Mas assim, eu fiquei muito chateado, muito abatido, porque ali eu sabia que acabou a prova pra mim, acabou, né? Levantei a moto, concluí o percurso. Na hora a galera veio, né, falar assim, pô, foi triste e tal. Mas faz parte do aprendizado, faz parte do crescimento. E isso tá me deixando mais forte, tá me fazendo me preparar mais. E essa semana toda, já tem 3 semanas que eu tô lutando com esse problema da moto. A gente já trocou todo o cabo, todos os cabos do chicote, do acelerador e dos comandos. Eu já troquei um comando novo. Fiz toda a troca e nada de resolver. E essa semana eu consegui descobrir o problema. Que, cara, foi um problema difícil de resolver e de achar. O que era o problema? Na hora que eu conectava o plug, eu troquei o plug do acelerador, eu troquei os outros plugs, só que o plug que estava na moto, que é o macho, que fica na moto, na hora que a gente conectava, um pino, ele saía para trás. Então ele perdia aquela conexão e ficava dando mau contato toda hora. Na hora que a gente puxava para ver, como ele tem uma travinha na ponta, ele vinha. Então a gente olhava, observava e estava tudo normal. Mas na hora que empurrava, ele ficava dando mau contato. Então esse era o problema principal. E essa semana eu comprei os 2 pinos novos para trocar. Na verdade o kit, né, de conexão já está lá na oficina, né? Eu gravei um conteúdo lá na oficina para vocês verem também, que vocês vão ver isso durante a semana. E é isso aí. Então, infelizmente nessa prova aí foi muito triste para mim. Eu fiquei assim remoendo
Eu confesso a vocês que eu remoí tudo isso aí durante a semana toda, mas faz parte do crescimento e do aprendizado. Essa semana agora tem mais uma competição e vamos que vamos com força total para começar a subir a montanha aí, né, galera? Que a gente tem treinado. Agora, assim, uma das coisas que eu tenho sentido muito ainda, eu não consegui emplacar um ritmo de treino aqui nos Estados Unidos. Pela primeira vez agora eu consegui achar um colega de treino, que ele tem um cone, que tem a área, só que ele trabalha o dia todo, então a gente só pode treinar à noite. À noite o ritmo de treino aqui é muito ruim, que o lugar não tem iluminação. E às vezes no final de semana só no sábado. E isso pra mim é muito pouco. Eu precisava treinar mais. Precisava treinar pelo menos 20 horas de treino por semana aí. Mas a gente vai se ajustando, vamos se adaptando a isso aí. A gente tem essa competição agora na Pensilvânia, depois dela vai ter uma competição em New Hampshire. Depois de New Hampshire a gente vai para o Texas e vamos ver nas próximas competições. Vamos ver como é que vai dar. Espero que a moto agora tenha certeza que vai estar bem ajustada. E eu estou começando a me acostumar muito mais com a moto também. Tem os ajustes da suspensão que é nova também, que eu vou fazer o ajuste. Eu quero filmar mais conteúdo para vocês. E tem muito mais coisas. Então é isso aí. Para você que ficou até o final, meu muito obrigado. Deixe o seu like aqui. Deixe seu comentário se você quer saber mais coisas, novidades da gente aqui. A Adriana acabou de chegar aqui para abrir a porta para mim, ó. Esse sorriso seu maroto aí. Eu tô cansado. Tô terminando de varrer a casa. Mas hoje foi um semana, dia bom. Um dia bom. Graças a Deus. Então deixe seu like aí. Deixe seu comentário, fala mais coisas aí, vamos que vamos até os próximos vídeos. Valeu!